Olá, damos início agora a mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia nas eleições 2024. Falamos agora especialmente para o portal Paranaíba Mais. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e hoje nós recebemos o candidato Leonídio Bolsas, da coligação Uberlândia Pode Mais. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado ao portal Paranaíba Mais por esse convite, para que nós possamos estar conversando um pouquinho, levando aí nossas propostas de governo para a população de Uberlândia. Um prazer estar aqui. Participam dessa sabatina os colegas jornalistas Rogério Silva, Caroline Aleixo e Ana Carolina Costa, além de mim, Flávia Reis. Candidato, nós vamos iniciar a contagem de 15 minutos, que é o tempo de entrevista para todos os candidatos. A jornalista vai fazer a pergunta e, a partir do início da sua resposta, começa a contar o tempo. Candidato, bom dia, seja bem-vindo. Eu queria começar com uma fala do senhor, Rádio Educador, há pouco. O senhor respondeu sobre o processo de impugnação de candidatura que o senhor responde na Justiça Eleitoral. A gente sabe que esse tipo de pedido é comum, né, do processo eleitoral. Ainda que seja aí uma tentativa do adversário político de enfraquecer a campanha do senhor, a alegação é uma condenação existente, antiga, por improbidade. Eu queria saber como o senhor transmite segurança para os seus eleitores que têm uma certa preocupação com a legitimidade dessa candidatura. Eu acho até boa a sua pergunta e com a oportunidade de esclarecer isso mais uma vez. Nós respondemos um processo em que 3 pessoas se autodenunciaram dizendo que foram obrigadas a trabalhar na minha campanha de deputado de 2003. E essa história vem se alongando. As pessoas que conhecem o processo acham até que é ridículo, porque nós temos aí milhares de pessoas, de servidores públicos, trabalhando em determinadas campanhas há muitos e muitos anos e nada acontece. E nós temos a convicção de que nós estamos corretos e a Justiça também tem. Tanto é que eu nunca deixei de ser candidato e venho como deputado durante todos esses anos. Isso não passa sempre de uma tentativa de tirar a nossa candidatura. Sem dúvida. Candidato, queria aproveitar, a gente não dá para negar que estamos vivendo uma crise climática a nível mundial e aqui em Uberlândia a gente tem os reflexos disso, né? Esses extremos, hora está muito quente, essas queimadas recorrentes, o Parque Pau Furado começou a queimar depois de 7 anos de novo, e quando chove alaga várias regiões e quem mais sofre são as periféricas, que com esses alagamentos, famílias ficam desabrigadas. No programa de governo, o senhor condena a cidade nesse sentido, que não está preparada para enfrentar essas condições. O que o senhor vai propor, então, de política pública para mitigar esses efeitos da crise? E não está mesmo. Nós temos que ter aí uma formação dentro da Secretaria de Obras de pessoas que estejam encarregadas efetivamente de resolver esse problema. E nós não podemos falar que não tiveram tempo, porque nós temos aí, nós tivemos nesses últimos 20 anos, problemas graves na Rondon Pacheco, tivemos problemas graves no bairro Morumbi, que a água alaga e adentra as casas das pessoas, e eu tenho feito a minha parte, que é viabilizar recursos. Essas represas estão sendo feitas, inclusive, lá para diminuir as águas do Córrego da Lagoinha, lá dentro do Camaru, uma grande represa. Isso todos foram recursos que nós carregamos para Uberlândia, via aquele grande acordo da Vale, que foram 30 milhões que nós inserimos. Foi uma grande vitória, porque Belo Horizonte, que é 3,5 vezes maior do que Uberlândia, recebeu 50 milhões. E nós conseguimos, eu e o querido amigo, que não está mais entre nós, Luiz Humberto Carneiro, conseguimos viabilizar para Uberlândia 30 milhões, que é quando estamos fazendo essas obras aí. E como prefeito, nós vamos resolver de forma definitiva isso, que sejam com recursos do governo federal, que nós temos que estar de bem com os governos. É aí que a nossa candidatura também se prima por uma candidatura de ser do equilíbrio, porque nós não temos paixão por nenhum governo. Como prefeito de Uberlândia, nos cabe governar para o povo de Uberlândia, trazendo benefício para a nossa cidade, não entrar em onda ideológica nenhuma, e nós vamos buscar recursos em qualquer nível de governo. E essa é uma prioridade nossa também. Candidato, bom dia. Bom dia. São 6 mandatos, né, 6. Na Assembleia Legislativa. Essa experiência parlamentar, ela agrega na gestão executiva, no seu entendimento? Não tem dúvida nenhuma. Veja você que, por exemplo,
Nós tivemos aí grandes prefeitos, por exemplo, de São Paulo, que passaram primeiro. Quem candidato em São Paulo? São pessoas, agora estão eleição bem embolada, mas antes eram senadores, era Zé Serra, Marta Suplicy, são pessoas que têm uma facilidade no convívio parlamentar. Veja vocês que um prefeito municipal, ele tem que estar num convívio diário com a Câmara de Vereadores, que são os legítimos representantes da população no Legislativo, com várias demandas diferentes, com várias propostas diferentes, e nós temos que ter uma experiência que faz com que nós possamos conduzir isso da melhor forma possível e sabendo que a construção se faz através do diálogo. Quem não passa por isso se considera meio dono da verdade. Essa experiência parlamentar, ela é fundamental. Veja que grandes prefeitos, como Virgílio Galás, foi deputado nos seus mandatos, que os 2 últimos mandatos, antes Uberlândia era cidade menor, não foi. Mas depois nós tivemos Zaire, foi deputado, o Odelmo foi deputado por vários mandatos, não tem dúvida que isso agrega. E eu passei dentro da Assembleia Legislativa por grande presidência de grandes comissões, porque o meu papel ele é muito executivo, sempre foi. Então, dentro da Assembleia, eu presidi comissões como a de administração pública desde o meu primeiro mandato e estou hoje nela novamente, que é uma das 3 grandes comissões. Fui o presidente da Comissão de Constituição e Justiça também por vários anos, que são as 3 comissões, fiscalização financeira, administração pública e a Constituição e Justiça, são as únicas comissões que estão sem 7 deputados. As outras têm 3 ou 5, as que têm 7, porque elas são de tamanha importância que quase todos os projetos passam por ela. Então, acaba que ela tem que ter representante de todos os partidos. E essa atividade sua parlamentar, o senhor talvez tenha sido o herdeiro maior do reduto do Luiz Humberto, né? De canalização de votos, de eleitorado e tal. E o senhor se tornou muito próximo do governador Zema, né? Lhe frustrou esse apoio do governador ao candidato adversário, Paulo Sérgio? De maneira alguma. Talvez tenha sido pego de surpresa, porque ele havia me dito que ele não entraria no primeiro turno, com todo respeito à minha candidatura, mas que ele tinha gratidão pelo apoio que eu tinha dado a ele, né? Mas ele também tinha um bom envolvimento com o prefeito, então que ele ficaria no primeiro turno isento. Me pegou de surpresa, mas como ele não é do meio político, ele não sabe ainda o quanto que é importante a palavra no meio político. Ela tem um valor inestimável. Então, ele achou que poderia mudar de posição, simplesmente mudando. Mas eu respeito a sua posição. Mas caso o senhor se torne prefeito, o senhor vai ter uma relação amistosa com ele? Não tem dúvida. Eu acabei de dizer que a minha relação será amistosa com todos os níveis de governo, porque eu quero é trazer benefícios para o povo de Uberlândia. Carol. Candidato, sobre o plano de governo, na parte de transporte público, o senhor traz uma proposta de ampliar o horário de funcionamento. E eu gostaria de saber como que o senhor pretende manter a segurança de passageiros e funcionários, visto que a gente tem vivido vários episódios, principalmente ali no corredor da João Naves, de passageiros sendo assaltados e estações dias sem funcionar porque fios foram roubados. Então, eu gostaria de saber como que a segurança dos passageiros e dos funcionários elas vão ser mantidas na ampliação desse horário. Primeiro que nós vamos criar a Guarda Municipal. É algo que já existe nas grandes cidades brasileiras e até em cidades menores, como é o caso de Uberaba, nossa vizinha, inclusive com recursos também oriundos do Ministério da Justiça, porque nós também não vamos usar de todo o nosso orçamento para cuidar de segurança, porque isso comprometeria as nossas ações na saúde, na educação e assim por diante. Mas nós vamos usar os recursos que nós temos. No caso específico do transporte, eu vejo aí que os trabalhadores sofrem muito com essa falta de transporte. E me remete, inclusive, ao passado, porque eu, como vereador e presidente da Câmara, eu fui até o prefeito Virgílio Galás e pedi a implantação do Corujão, que funcionou muitos anos em Uberlândia. As pessoas poderiam se locomover. Nós não temos dúvida de que tem que ter algumas linhas funcionando no período noturno. Nós vamos garantir a segurança de que maneira? Colocando vídeo monitoramento nesses ônibus, mas alguma coisa tem que ter. As pessoas não podem, aquelas que não têm carro, que são os trabalhadores, ficarem sem um transporte durante a noite. Então, nós vamos garantir isso, pelo menos
em linhas mais importantes, que conduzem àqueles serviços públicos que são necessários, e também ao hipercentro, que é onde estão próximo aos shoppings, as pessoas trabalhando até mais tarde, próximo daqueles locais onde os trabalhadores precisam ter acesso ao transporte. Candidato, na área de educação, né, que é a base aí de todo o local, de toda a comunidade, qual é a sua proposta para modernizar e melhorar a qualidade de ensino em Uberlândia? Olha, você tocou no meu xodó, né? Porque a educação, a minha vida se fez através da educação. O Leonid existe por causa da educação. E eu acho que a educação transforma a vida das pessoas. Então, como a educação ela é essencial na transformação da vida, não da pessoa individualmente, mas da vida da sociedade, a educação ela foi confundida ao longo dos tempos. Para quem não entende de educação, e eu entendo, porque trabalho com isso a vida inteira, sou diretor de escola desde os meus 19 anos de idade, eu digo que as pessoas confundem educação em construir um belo prédio, uma boa estrutura e colocar alunos e professores dentro. Não, educação é muito maior do que isso. Educação envolve um bem-estar de toda uma coletividade, porque tudo acontece através da educação. Eu vou dar pequenos exemplos, mas vou responder primeiro a sua pergunta. Nós primeiro precisamos de recuperar a dignidade dos servidores públicos da educação. Aliás, nem só da educação, de todos os servidores públicos. Eu venho de uma época, eu não sei se você sabe, conta na minha história e nos programas de TV, que eu fui dono de uma banca de revista ao longo dos meus 14 anos, 15 anos, e eu lá na praça da prefeitura antiga. E os meus maiores clientes eram os servidores da prefeitura. Eu tinha uma cadernetinha que eles pagavam por mês, no dia que recebia o salário. Era na época ainda, naquela época era o Virgílio, prefeito do seu segundo mandato. Peguei um pedacinho do Renato Freitas, foi um grande prefeito também. Mas o que eu estou querendo dizer? Os servidores municipais eram tidos como pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom na cidade de Uberlândia. Isso veio deteriorando, eles estão sendo tratados sem nenhuma dignidade, eles não se sentem partícipes, eles não fazem parte da administração pública, não só aos servidores da educação, assim são os servidores da saúde, assim são os servidores do DEMAI, eles estão se sentindo abandonados. Agora, os servidores da educação, que respondendo a sua pergunta, nós temos que primeiro recuperar a dignidade deles, depois trazer também as famílias para dentro das escolas, porque a família não pode jogar toda a responsabilidade da educação para as escolas, elas não dão conta disso sozinhas. É uma simbiose, escola e família trabalhando juntos. E nós vamos fazer isso. Nós vamos combater a dengue, ao invés de ter 500 agentes zoonoses, nós vamos ter 100 mil crianças e jovens participando do combate à dengue. As pessoas, os jovens, têm que estar envolvidos na construção de uma cidade diferente. Quando você ensina para uma criança, dentro dos currículos escolares, você permeia os cuidados com o meio ambiente, os cuidados com os animais, o cuidado com o patrimônio público, você vai ver que ao longo dos anos não vamos ter depredação de patrimônio público, as pessoas que eram crianças se tornaram adultos vão ter respeito ao meio ambiente. Isso foi feito com maestria no Japão, onde as crianças participam até da limpeza das escolas. Aqui no Brasil, se falar que a criança vai participar da limpeza, ao invés de ser uma cidadania que nós estamos construindo, falará que é trabalho escravo. É muito complicado uma sociedade onde nós estamos tendo valores que estão criando uma sociedade doente. Nós temos que chamar a sociedade para participar. Como que elas participam? Através das escolas. Candidato, já estamos caminhando para a parte final. Queria que o senhor falasse sobre a pesquisa. O IPEC foi contratado pela TV Paranaíba 2 meses atrás e agora a Integração contratou o mesmo instituto. Havia um triplo empate. Nessa pesquisa agora um descolamento do Paulo Sérgio à frente com o senhor em terceiro lugar. É um sinal amarelo, aceso? Como é que o senhor enxerga isso? Eu não discuto pesquisas, mas pela vivência minha de 36 anos de vida pública, eu sei o que elas significam. Então, se fossem pesquisas, não tinha o Zema virado
governador, não tinha o Bolsonaro virado presidente, nem o Lula lá atrás, que apareceu na eleição de 89, ele estava lá embaixo, depois ele já foi para o segundo turno. Então, é um retrato. É um retrato. Só que nós temos também pesquisas para nortear nosso trabalho que mostram resultados totalmente diferentes, em que nós estamos em primeiro lugar. Então, pesquisas, retrato. E haja pesquisas e pesquisas. Aquelas que nós fazemos, que não são publicadas, porque são pesquisas para nosso consumo interno, para direcionar a nossa campanha, nos dá muita tranquilidade. A gente sente o desejo de alguns de polarizar a eleição. A polarização em Uberlândia não vai acontecer, porque o povo está antenado, o povo sabe do nosso preparo, são 36 anos de vida dedicado ao povo de Uberlândia e o nosso padrinho é o povo de Uberlândia. Nós não temos um padrinho como tem a candidata do PT, que tem o Lula, como tem o candidato do Bolsonaro e do Adelmo. O nosso padrinho é o povo de Uberlândia, que sabe que o Leonídio é o homem, eu não sou melhor do que ninguém, porque graças a Deus ninguém é melhor do que ninguém, mas que nós somos o que Deus deu mais condições de preparo, tanto administrativo como político, somos nós. Se o povo de Uberlândia quer uma prefeitura em mãos seguras, em mãos que têm entendimento político, que ouve as pessoas e que não é uma invenção para a véspera de eleição, é um Leonídio real, é o Leonídio aqui que conversa de qualquer assunto e está apto a encaminhar soluções de qualquer problema que surja e também apontar caminhos novos para o futuro. Uberlândia tem perdido posições no PIB nacional. Esse ano, a grande novidade foi a saída de Uberlândia e de Sorocaba no rol das 25 cidades de maior PIB do Brasil. Isso tudo nos preocupa, porque é uma cidade que recebe muitos migrantes, que recebe muita gente querendo trabalhar. Então, nós temos que oferecer emprego, nós temos que oferecer educação, precisamos nossa encerrar saúde, do tempo. saúde e qualidade. Candidato, chegamos ao final, mas eu gostaria de deixar 30 segundos aí para suas considerações finais. As minhas considerações são pedir o apoio e o voto do povo de Uberlândia para o 45, que nós formamos uma dupla, eu e Gustavo Galassi, que representa a condução segura de Uberlândia. Eu, com a experiência que eu tenho, não só posso acertar, são 36 anos de vida pública, desde vereador, presidente de Câmara, deputado de 6 mandatos e secretário várias vezes. E o Gustavo representa a tradição, ele também só pode acertar, a tradição de ser neto do maior prefeito que Uberlândia já teve, que é Virgílio Galassi. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês.